Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a uma videoaula aqui no nosso canal Química na Cuca. Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou a sua professora de Química e você me encontra nas minhas redes sociais, no Facebook Química na Cuca e no Instagram Química na Cuca Oficial. A nossa aula de hoje será sobre o tema de equações químicas. Quando um exercício descreve para você uma reação química, você sabe como expressá-la em linguagem simbólica da química? Então vamos aprender comigo? É depois da vinheta. Muito bem, queridos alunos, o tema da nossa aula hoje é equações químicas. Então, nesta aula, você vai aprender o que é equação química, né? Como representar as reações químicas através de equações, como representar reagentes e produtos, e também nós vamos aprender um método de balanceamento chamado balanceamento por tentativas. Vamos lá? Quero aproveitar também e pedir que, se você ainda não for inscrito no meu canal, que você possa inscrever-se, deixar o seu like, tá bom? Escrever nos comentários se você se você gostou dessa aula, se você aprendeu ou se você teve alguma dificuldade, vou ter muito prazer em te ajudar. Quando nós ouvimos falar de reações químicas, nós temos que lembrar que as reações químicas estão no nosso cotidiano, né? O tempo todo nós estamos vendo transformações químicas. Por exemplo, quando você faz o cozimento de um alimento, é uma transformação química. No nosso próprio organismo, nós temos várias transformações químicas, como a respiração e a digestão. Nas plantas, nós temos a transformação química da fotossíntese. E como que nós conseguimos identificar uma reação química, tá? Nós evidenciamos a ocorrência de uma reação química através de mudança de temperatura, através de alteração de cor, através de formação ou dissolução de um sólido, através de liberação de gás. E você está lembrando de mais algum fator? Escreve aqui no comentário se você sabe de mais algum fator que pode evidenciar uma reação química. Dica: pode ser também liberação de luz, né? Então, liberação na forma de calor. Se você tiver aí mais alguma ideia, deixa nos comentários. Quando nós vamos escrever, então, representar uma reação química, nós precisamos usar uma equação química e ela será dividida entre reagentes e produtos. O que são os reagentes? Reagente é aquela matéria inicial, antes da transformação, as substâncias que começam naquele sistema. E os produtos serão as substâncias formadas. Então, sempre antes e depois dos reagentes, nós temos aqui, olha, uma coisa importante. Toda reação química vai ter uma seta. Antes da seta, nós representamos reagentes, depois da seta, nós representamos os produtos. Então, vamos dar como exemplo um exercício, ou você escuta alguém falando assim, olha, uma descrição de reação química. Fala lá: o sódio é um metal mole e acinzentado que, mergulhado em água, reage violentamente produzindo hidróxido de sódio e gás hidrogênio. Essa é a descrição de uma reação química. Mas como que você vai transformar essa descrição de uma reação química em uma equação química em linguagem simbólica da química? Então, observe que você precisa determinar o que está sendo falado aqui. Olha, está sendo falado de sódio, está sendo falado de água, está sendo falado de reação, reage violentamente, está sendo falado de hidróxido de sódio e de gás hidrogênio. Então, o primeiro passo é você determinar, inspecionar ali aquela linguagem e observar quem são os reagentes que estão sendo colocados, né? Nesse caso, nós identificamos o sódio. E aí você tem que saber representar esses elementos químicos e essas substâncias. Se você ainda não sabe representar, não tem problema. Você pode acessar no card que eu vou deixar passando aqui em cima do vídeo
uma playlist que eu separei sobre nomenclatura de substâncias inorgânicas. Lá você vai aprender a nomear ácidos, bases, sais, óxidos, tá? E aí já vai ser de grande ajuda para você determinar essas reações aqui. Vamos começar voltando aqui então, né? Quais são os reagentes e suas respectivas fórmulas químicas? Então, nós temos o sódio, como eu já tinha mencionado para vocês, nós temos o símbolo dele, Na. Nós temos a água, o símbolo da água, que você já deve saber que é o H2O. Ele, então, temos que passar para o próximo passo. Qual é? Identificar quem são os produtos e suas respectivas fórmulas químicas. Então, um dos produtos, como eu vou saber? Está falando, olha, produzindo. Então, esse é um indício de que isso é um produto. Hidróxido de sódio, hidróxido de sódio. Então, lá você vai observar lá nos meus vídeos que isso aqui é uma base, né? A gente já aprendeu a fazer essa nomenclatura, porque ela possui o OH, uma base de arrênios, hidróxido de sódio, e o gás hidrogênio, H2, gás hidrogênio, H2, são produtos. E o próximo passo? Nós escrevemos isso na forma de uma equação química. Antes da seta, nós colocaremos os reagentes. Depois da seta, nós colocaremos os produtos. Então, é importante você lembrar de colocar o sinalzinho de mais, né? Um reagente mais outro reagente. A seta, que mostra que está formando alguma coisa. E aqui da mesma forma, um produto mais outro produto. Aqui é importante nós observarmos o seguinte, que não basta apenas saber identificar as substâncias, mas temos que colocar elas em quantidades, que a gente chama de quantidades estequiométricas. Então, nós temos que observar a estequiometria da reação. O que é a estequiometria? Nós temos que identificar que o número total de átomos nos reagentes deve ser igual ao número total de átomos nos produtos. Por que isso? Isso é a lei de conservação das massas, a famosa lei de Lavoisier. Então, Antoine Lavoisier foi um químico francês que ele estabeleceu o fundamento, né, por trás do balanceamento das equações químicas. Então, durante uma reação química, os átomos dos participantes eles não podem ser criados nem destruídos, eles são apenas rearranjados. Então, os átomos que estavam nos reagentes são rearranjados para formarem os produtos. Quando nós vamos balancear uma equação, nós temos que observar sempre este detalhe aqui. O número total de átomos dos reagentes deve ser igual ao número total de átomos nos produtos. Vamos observar, então, um método de balanceamento de reações químicas, que é o método das tentativas. E eu vou ensinar para vocês a regrinha do macho. O M significa metais, o A significa ametais, o C significa carbono, H hidrogênio e O oxigênio. O que significa? Nós vamos tentar balancear as equações nesta ordem, começando pelos metais, depois ametais, se tiver carbono, é o próximo, por último hidrogênio e oxigênio. Vejamos aqui então, aquela reação química que nós fizemos anteriormente, né, no exemplo anterior. Primeiro passo é nós atribuirmos o coeficiente 1 para aquela substância que apresentar maior número de átomos em toda a reação. Então, o que significa aqui? Poderia ser a água ou o NaOH. Por quê? Ambas substâncias nesse exemplo têm 3 átomos. Quais são esses átomos? Aqui na água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, então ao todo 3. E no NaOH tem um átomo de sódio, que é o Na, um átomo de oxigênio, que é o O, e um átomo de hidrogênio, que é o H. Poderíamos começar por qualquer uma das duas. Porém, por que eu escolhi colocar o coeficiente 1 na frente do NaOH? Porque lá, pela regrinha do macho, a gente deixa hidrogênio e oxigênio sempre por último, para facilitar o nosso balanceamento, tá bom? Próximo passo.
nós vamos balancear os átomos dos metais. Então, como nós falamos lá pela regrinha do macho, metal vem primeiro. Quem é o metal nessa fórmula aqui? É o sódio. Então, nós colocamos, né, voltando ao passo anterior, o índice 1 para a substância NaOH, colocamos o índice 1 para a substância Na, que é o sódio. Aqui, no terceiro passo, balancear os átomos dos ametais. O único ametal que tem nesse exemplo, nessa equação, é o oxigênio, que por acaso já está em quantidades iguais. Aqui nós temos um oxigênio, aqui nós temos um oxigênio. E o quarto passo, nós deixamos por último o acerto do hidrogênio. Nós temos então os coeficientes 1 para o sódio, 1 para o sódio. E aqui por último, colocamos o coeficiente 1 para o hidrogênio e aqui o coeficiente 1 para a água. Poxa, ficou fácil, né? O coeficiente tudo é 1. Mas e professora, quando aparecer substâncias com outros coeficientes, com a necessidade de mudar as substâncias? Então vamos mais um exemplo para facilitar, né? Quando nós, então, temos esta equação química. Olha, o óxido de alumínio reage com ácido clorídrico, formando o cloreto de alumínio mais a água. Quando nós observamos essa equação, lembra lá do primeiro passo, vamos colocar o coeficiente 1 para aquela substância que tem o maior número de átomos. Vamos ver. Essa substância, a L2O3, possui ao todo 5 átomos, né? Tem 2 alumínio e mais 3 oxigênios, totalizando 5. E essa substância do lado de cá, a LCl3, teria só 4 átomos, né? 3 cloros e 1 alumínio. Então, a nossa escolha será colocar o coeficiente 1 para a substância Al2O3. Muito bem. Se você quiser, eu até sugiro fazer uma coisinha que eu gosto de fazer quando eu estou dando aula presencial para os meus alunos, ensinando passo a passo o balanceamento, é o seguinte. Eu faço aqui do lado dos reagentes o antes e o depois, ou seja, antes e depois do quê? Do balanceamento. E aqui do lado dos produtos eu também faço antes e depois. Eu faço tipo assim um diagnóstico, tá? Só para a gente começar a identificar. Claro que isso não é obrigatório, eu estou fazendo só de sugestão. Aqui eu vou ver quais átomos tem do lado dos reagentes. Eu tenho alumínio, eu tenho cloro, eu tenho oxigênio, eu tenho hidrogênio. Vou até pôr na ordem lá da regrinha do macho, né? Para a gente ficar mais fácil. Colocar primeiro o hidrogênio e depois o oxigênio. Isso aqui seria depois do balanceamento. Antes do balanceamento, eu tenho também os mesmos átomos, né, do lado dos produtos. E como que vai ficar depois do balanceamento? Uma observação importante que eu quero fazer aqui. Você nunca, eu vou até ficar mais perto de você, para você falar, nunca altere os índices das substâncias. Se lá apareceu Al2O3, você não pode riscar o Al2 e colocar um 4, por exemplo. Não, porque senão você está criando uma nova substância que não existe. Preste atenção nisso, ok? Voltando aqui então para o nosso exemplo, vamos lá. A brincadeira do diagnóstico que eu faço. Antes de mexer no balanceamento da equação, eu tenho aqui desse lado 2 alumínios, eu tenho um cloro, eu tenho um hidrogênio, eu tenho 3 oxigênios. Antes de mexer no balanceamento, eu tenho aqui desse lado um alumínio, 3 cloros, índice 3 aqui, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, veja que eu tenho que começar, né? Vamos lá, vou começar mexendo no alumínio. Como eu falei, então, eu coloco o índice número 1 na frente do alumínio. E aqui observa que ele tem 2, aqui ele tem um só. Então, eu tenho que vir aqui e transformar esse 1 em 2. O que eu faço? Ponho o índice 2 na frente dessa substância. Então, agora eu já tenho 2 alumínios do lado dos produtos, ok? Vamos observar
O cloro, eu colocando esse 2 aqui na frente, eu estou mexendo não apenas com alumínio, mas também com o cloro. O cloro antes tinha 3. Agora, professora, que você colocou o número 2 na frente, esse 2 vai multiplicar o 3 que está aqui. Então, eu vou colocar, isso na verdade ficou sendo 6. Eu tenho 6 átomos de cloro do lado dos produtos. Então, lá no meu reagente, eu não posso ter mais um cloro, eu tenho que ter 6. Como que eu transformo isso aqui? Eu coloco o número 6 aqui, que vai multiplicar o cloro. Então, aqui, eu continuo tendo... Vou até mudar a cor. Eu continuo tendo 2 átomos... Voltei aqui um pouquinho no alumínio. Eu tenho 2 átomos de alumínio e cloro. Cloro, eu tenho 6. Então, ó, bateu. 2 alumínio, 2 alumínio. 6 cloro, 6 cloro, né? Aqui, vamos então para o próximo passo. Quando nós olhamos aqui, o próximo átomo que tem que ser balanceado é quem? O hidrogênio. O hidrogênio aqui, do lado dos reagentes, passou a ter 6, tá vendo? Porque esse 6 está multiplicando tanto o hidrogênio quanto o cloro. Então, passou a ter 6. Do lado dos reagentes, então, do lado dos produtos, então, eu também tenho que ter 6 hidrogênios. Como que eu faço? Coloco o número 3 aqui, 3 vezes o índice 2 que está aqui embaixo vai ficar com 6 hidrogênios. Então, balanceei o hidrogênio. Por último, a gente confere se o oxigênio também já foi balanceado, gente. Então, por último, eu percebo aqui, olha, aqui eu tenho 3 oxigênios, olha, 3 oxigênios, e aqui eu tenho 3 vezes oxigênio, então também tenho 3. Então, aqui eu tenho 3 oxigênios, aqui eu tenho 3 oxigênios. Esse meu método pode às vezes parecer confuso para quem já sabe, já faz tudo de cabeça, mas às vezes você que está começando agora, nunca fez esse tipo de exercício, pode ter dificuldade, pode observar isso aqui. Vamos conferir? Que a parte importante agora é a conferência, né? Vamos conferir. O antes agora não me interessa mais, tá? O que me interessa é que o depois esteja balanceado. Então, nós temos 2 alumínios depois do balanceamento. Nos produtos, 2 alumínios depois do balanceamento. 6 átomos de cloro depois do balanceamento, 6 átomos de cloro depois do balanceamento. Depois do balanceamento nos reagentes, 6 átomos de hidrogênio, 6 átomos de hidrogênio nos produtos. Nos reagentes, 3 átomos de oxigênio, nos produtos, 3 átomos de oxigênio. Então, nós temos aqui esta reação química. Vou até apagar esse excesso de informação aqui, para não ficar confuso, tá? Conclusão que nós chegamos, então, os coeficientes serão 1 Al2O3, 6 HCl, 2 AlCl3 e 3 H2O. E aí? E aí, pessoal? O que vocês acharam da nossa aula? Espero que tenham gostado. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, então, no meu canal aqui do YouTube, Química na Cuca. Deixe o seu like, comente, faça com que eu saiba que você gostou desse vídeo, tá bom? Vai ser um prazer responder seus comentários. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!